O sol ainda nem tinha nascido direito em Recife e Clara já estava travando uma luta contra o próprio corpo. A febre queimava como brasa, o corpo pesado mal a deixava levantar da cama. A tosse vinha forte, sufocante, e cada respiração parecia arrancar dela as poucas forças que restavam. Mesmo assim, sua mente só pensava em uma coisa: a entrevista de emprego marcada para aquele dia no bairro do Recife Antigo. Há semanas ela vinha se preparando. Tinha imprimido o currículo numa lan house de Casa Amarela, guardado com cuidado dentro de uma pasta azul, junto com uma carta escrita à mão, cheia de esperança. Para Clara, aquela vaga não era apenas um emprego. Era a chance de dar um pouco mais de dignidade para si e para a filha, Ana. Um aluguel pago em dia, uma compra de supermercado completa no mercado de São José, talvez até um sorvete de domingo em Boa Viagem, sem culpa de gastar os trocados. O celular tocou, vibrando na mesa de cabeceira. Clara atendeu com a voz fraca, o coração já apertado. Do outro lado, uma voz fria, quase mecânica. Senhora Clara, lembrando que sua entrevista é hoje às 9 da manhã. Se não comparecer, infelizmente será desclassificada. Ela tentou argumentar com esforço. Eu estou doente, internada aqui no Hospital da Restauração. Não seria possível remarcar? Eu me preparei tanto para essa chance. Silêncio. Depois, a resposta dura. Lamento, não fazemos exceções. A ligação caiu, deixando um vazio no peito de Clara. As lágrimas vieram, pesadas. Olhou para a pasta azul ao lado da cama e sussurrou, quase sem voz: eu só queria dar um futuro melhor para minha filha. No canto do quarto simples, Ana observava tudo. Tinha apenas 5 anos, mas seus olhinhos castanhos carregavam uma seriedade que não combinava com a idade. Ela havia crescido vendo a mãe lutar todos os dias. Viu Clara sair para trabalhar como garçonete num barzinho em Olinda, atendente em uma padaria em Boa Viagem, diavista em apartamentos luxuosos na Avenida Beira Rio. Não havia emprego que ela recusasse, por mais cansativo ou mal pago que fosse. Tudo para garantir que Ana tivesse comida no prato e cadernos na escola. Ana cresceu vendo isso. Ainda muito pequena, já entendia que a mãe não tinha tempo para descansar. Lembrava das noites em que Clara chegava tarde, exausta, mas mesmo assim sentava na beira da cama para contar uma história inventada só para arrancar um sorriso da filha. Lembrava também dos dias em que só havia arroz e ovo na panela e a mãe dizia estar sem fome, mas Ana sabia que era mentira. Agora, com 5 anos, a menininha carregava no coração a certeza de que sua mãe merecia muito mais. Ela já tinha visto Clara segurar lágrimas ao não conseguir pagar uma conta de luz. Já viu o desespero quando o aluguel atrasou no pequeno apartamento em Casa Amarela. E mesmo assim, a mãe nunca deixava de sorrir para ela. Nunca deixava de lhe dizer: você é o meu maior presente. Tudo que eu faço é por você. Naquela manhã, ao ver Clara vencida pela febre e pela injustiça da empresa que não quis remarcar a entrevista, Ana sentiu algo forte dentro dela. Era como se todo o sacrifício da mãe tivesse sido gravado em seu coração. Ela sabia que não podia deixá-la perder aquela oportunidade. Não depois de tantas batalhas. Olhou novamente para a pasta azul, agora repousando na cadeira ao lado da cama. Para Ana, aquela pasta não era só um monte de papéis. Era a chave para mudar a vida delas. Era a chance da mãe sorrir de verdade. E naquela simplicidade infantil, mas com uma coragem gigante, a menina decidiu. Se a mãe não podia ir, ela iria no lugar dela. O quarto estava em silêncio. Silêncio, quebrado apenas pelo barulho distante das ambulâncias chegando ao Hospital da Restauração. Clara dormia, exausta, a febre ainda queimando seu corpo. Ana, no entanto, estava acordada, sentadinha na beira da cama, observando cada detalhe do rosto da mãe. Os olhos da menina brilhavam de um jeito sério demais para alguém tão pequena. Ela lembrava de cada noite em que Clara chegava cansada, mas inventava uma música para fazê-la dormir. Lembrava também de quando a mãe consertou a sandália quebrada com fita adesiva só para que ela pudesse ir para a escola. Lembrava de como a mãe fingia estar satisfeita comendo só um pedaço de pão enquanto dizia: estou bem, filha, pode ficar tranquila.
Naquela manhã, Ana percebeu que toda aquela força tinha limites. A mãe era forte, mas também sofria. E agora, com a entrevista perdida, parecia ter perdido também a esperança. Ana não entendia muito sobre empregos, salários ou currículos, mas entendia algo simples e poderoso. Sua mãe merecia ser feliz. Ela então desceu da cadeira e foi até a pequena mochila cor-de-rosa que sempre carregava para a escola em Casa Amarela. Tirou os lápis de cor e os caderninhos rabiscados e fez espaço para a pasta azul. Colocou dentro com cuidado, como se guardasse um tesouro. Depois foi até a cadeira onde Clara deixava as roupas dobradas. Escolheu o vestidinho amarelo com flores que a mãe chamava de roupa de domingo. Calçou os sapatinhos já gastos, prendeu os cabelos com uma presilha vermelha e se olhou no espelho rachado encostado na parede. Respirou fundo. Ana não sabia explicar, mas sentia que precisava agir. Precisava ser a voz da mãe. Precisava levar aquele currículo até a empresa que ficava no centro do Recife antigo. Lembrou-se do ônibus que sempre pegavam juntas para ir à cidade. Sabia o número, sabia o ponto final. Com passos miúdos, ela atravessou o corredor do hospital, passou pela recepção e ninguém a deteve. Quem olharia 2 vezes para uma garotinha determinada segurando uma pasta quase maior que ela? Do lado de fora, o vento da manhã bateu em seu rostinho. Recife acordava. Buzinas na Avenida Conde da Boa Vista, trabalhadores apressados, vendedores de café coado na calçada. Ana caminhava firme, sem se importar com os olhares curiosos. A cada passo, lembrava da frase que a mãe sempre repetia: "Um dia, tudo vai melhorar." Na inocência de uma criança, Ana acreditava que aquele dia tinha chegado. Ana caminhava pela calçada ainda úmida do sereno da manhã, a pasta azul apertada contra o peito. Os carros passavam rápidos pela Avenida Agamenon Magalhães, buzinas misturadas ao barulho dos ônibus que já circulavam cheios de gente. A garotinha seguia em frente, ignorando o frio na barriga. Não tinha noção de perigo, só de propósito. Parou no ponto de ônibus perto de uma banca de revistas. O letreiro luminoso indicava o número que ela conhecia de cor, o coletivo que seguia até o Recife antigo. Subiu os degraus com esforço, as mãozinhas agarradas no corrimão. O motorista olhou pelo retrovisor, surpreso ao ver uma criança sozinha. "Cadê tua mãe, menina?" Ana respondeu com a voz firme, mas doce. "Ela tá doente. Eu vou no lugar dela." O motorista franziu a testa, mas antes que pudesse dizer algo, uma senhora sentada na frente sorriu e disse: "Deixa a menina, seu João. Tá vendo que ela tem uma missão?" O motorista balançou a cabeça descrente, mas seguiu viagem. Ana se acomodou numa cadeira perto da janela. O ônibus chacoalhava pelas ruas e a cada curva ela segurava a pasta como se fosse sua armadura. Pelas janelas via o Recife se revelar. As casinhas simples de Casa Amarela, os prédios altos da Boa Vista, o movimento frenético dos camelôs vendendo café e bolo de rolo nos sinais de trânsito. Tudo parecia enorme, mas Ana não tinha medo. Dentro do peito, sentia-se protegida por uma certeza. Estava fazendo isso pela mãe. 40 minutos depois, o ônibus cruzou a ponte e entrou no bairro do Recife Antigo, onde os casarões coloridos contrastavam com os prédios modernos. Ana desceu no ponto final, ajeitou o vestidinho e caminhou entre trabalhadores engravatados que passavam apressados, sem nem notar aquela menininha de passos decididos. Logo avistou o prédio espelhado da empresa. As letras grandes na entrada brilhavam ao sol. Moura e Filhos, soluções globais. O coraçãozinho acelerou, mas ela não parou. Empurrou a pesada porta de vidro e entrou.
O saguão era imenso, com um chão de mármore e recepcionistas ocupadas ao telefone. Quando Ana se aproximou do balcão, os funcionários olharam intrigados. A menina apoiou a pasta sobre o balcão, ergueu o queixo e disse com toda a naturalidade do mundo: "Bom dia. Eu vim para a entrevista no lugar da minha mãe." O silêncio tomou conta do ambiente. Alguns funcionários pararam de andar, outros cochicharam. A recepcionista piscou várias vezes sem acreditar no que ouvira. Naquele instante, a decisão de uma criança tinha acabado de transformar um simples dia de entrevistas em algo inesquecível. O silêncio do saguão era tão grande que se ouvia apenas o som do ar-condicionado. A recepcionista, uma moça elegante de blazer cinza, piscou várias vezes antes de conseguir responder. "Entrevista? Você disse entrevista?" Ana, firme como se fosse a coisa mais natural do mundo, assentiu e empurrou a pasta azul mais para frente. "É da minha mãe. Ela ficou doente, está no hospital da restauração e eu vim no lugar dela." As pessoas ao redor se entreolharam, algumas sorrindo com ternura, outras franzindo a testa, sem entender como uma garotinha tão pequena podia falar com tanta seriedade. A recepcionista hesitou, mas decidiu ligar para o andar da diretoria. A voz dela saiu nervosa no telefone. "Senhor, temos aqui uma situação diferente. Acho que o senhor deveria vir ver." Enquanto isso, Ana esperava em pé, sem arredar o pé do balcão. O vestido amarelo com flores parecia destoar completamente do luxo do ambiente. Mulheres de salto, homens de terno, celulares tocando sem parar. Ainda assim, havia algo naquela criança que atraía olhares. A segurança nos olhos, a firmeza nas palavras. Um segurança se aproximou, curioso. "Oi, princesa, você não devia estar na escola?" Ana respondeu sem pensar. "Minha missão hoje é outra. Preciso ajudar minha mãe." O homem arregalou os olhos e deu um passo atrás. Não tinha resposta para aquilo. Poucos minutos depois, o elevador abriu com um dingue suave. Dele saiu um homem alto de terno bem cortado, óculos discretos e expressão séria. Era Eduardo Moura, o jovem CEO da empresa. Aos 35 anos já era conhecido no Recife antigo como um empresário rígido, focado apenas em resultados. Quando avistou Ana parada no meio do saguão, com a pasta nas mãos, ficou imóvel por alguns segundos. O contraste era forte demais. O prédio moderno, cheio de gente importante, e uma menininha franzina, mas com um olhar decidido. Ele se aproximou devagar. "Você é..." Ana abriu um sorriso leve, mas cheio de confiança. "Eu sou a filha da Clara. Minha mãe ficou doente e não pôde vir, mas ela é a melhor pessoa do mundo para esse trabalho. Eu vim trazer o currículo dela." Eduardo parou. Ao redor, todos seguravam o fôlego. Aquelas palavras, ditas com inocência, tinham mais peso do que qualquer discurso ensaiado. Ele estendeu a mão, pegou a pasta e, pela primeira vez em muito tempo, sentiu algo diferente quebrando a armadura fria que carregava. Não sabia ainda, mas aquele encontro mudaria não só a vida de Clara e Ana, mudaria a dele também. Eduardo segurava a pasta azul nas mãos como se fosse algo frágil. A cena era surreal. Um saguão cheio de executivos, recepcionistas e funcionários paralisados, olhando aquela garotinha que havia aparecido sozinha para defender a mãe. Por um instante, ele esqueceu de toda a agenda do dia. "Venha comigo", disse com voz mais suave do que todos estavam acostumados a ouvir. Ana o seguiu, caminhando com passinhos firmes pelo corredor brilhante de mármore. O contraste era quase poético. O homem poderoso, dono de uma das maiores empresas de Recife antigo, e a menininha de vestido amarelo segurando firme a esperança de sua mãe. Entraram em uma sala de reuniões ampla, com janelas que davam vista para o rio Capibaribe. A mesa de vidro parecia enorme diante do corpo pequeno da criança. Eduardo puxou uma cadeira e a ajudou a subir. Ana ajeitou o vestido e apoiou as mãozinhas sobre a mesa, séria como uma adulta. Ele abriu a pasta e começou a folhear o currículo de Clara.
Cada linha mostrava a trajetória de uma mulher que não desistia. Auxiliar de serviços gerais em Boa Viagem, garçonete em Olinda, vendedora temporária no centro de Casa Amarela, cuidadora de idosos em Santo Amaro. Nenhum cargo de prestígio, nenhum diploma completo, apenas a marca da luta diária. Eduardo ergueu os olhos para Ana. Você sabe o que é uma entrevista de emprego? Ela balançou a cabeça, mas respondeu com firmeza. Sei que é a chance da minha mãe. A simplicidade daquela resposta o desarmou. Ele tentou aprofundar. E por que você acha que sua mãe merece essa vaga? Ana respirou fundo, lembrando das noites em que a mãe chorava escondida. Porque ela nunca desiste. Mesmo cansada, ela canta para eu dormir. Mesmo sem dinheiro, ela dá um jeito de eu sempre ter comida. Ela é a pessoa mais forte que eu conheço. Eduardo sentiu um nó na garganta. As palavras da menina atravessaram camadas de frieza que ele construíra ao longo dos anos. Ali não havia bajulação, currículo impecável ou frases ensaiadas. Havia verdade. E o que você acha que ela quer com esse trabalho? Perguntou ele, tentando manter o tom profissional. Ana sorriu com os olhos marejados de inocência. Só um pouco de paz. Ela me disse que queria poder comprar sorvete no domingo no Parque da Jaqueira, sem se preocupar com as contas. O coração de Eduardo apertou. Tão simples, tão humano, algo que ele, cercado de luxo, havia esquecido. O silêncio na sala foi quebrado apenas pela respiração suave de Ana. Eduardo fechou a pasta, apoiou-a sobre a mesa e a encarou. Políticos, empresários, influenciadores não conseguiram renovar o região central, mas uma menina inocente com a pasta azul acabou de mudar o tom. Primeira vez em anos, um sorriso tímido escapou de seus lábios. Ele ainda não sabia, mas aquele encontro mudaria não só o futuro de Clara, mas o dele também. Eduardo se recostou na cadeira, tentando manter a postura de empresário sério. Mas por dentro estava abalado. Aquela garotinha diante dele não falava como uma criança qualquer. Falava como quem carregava nas costas as dores da mãe. Ele pigarreou, tentando retomar o controle da conversa. Me conte mais sobre a sua mãe, Ana. O que ela é para você? Os olhinhos da menina brilharam. Ela apoiou os cotovelos na mesa de vidro e começou a falar sem pressa, como se contasse um segredo precioso. Minha mãe é... tudo! Quando chove forte, ela segura minha mão e diz que vai passar. Quando eu fico doente, mesmo cansada, ela passa a noite acordada cuidando de mim. Ela nunca tem tempo para ela. Trabalha no restaurante em Olinda até tarde. E quando chega, ainda canta para eu dormir. Eduardo desviou o olhar para o currículo, mas não conseguia mais enxergar apenas as palavras frias impressas no papel. Cada frase de Ana dava vida àquelas linhas. Ele passou o dedo sobre a parte que dizia auxiliar de limpeza. E pela primeira vez entendeu que não era apenas um cargo, era sobrevivência. Ana continuou, a voz firme. Ela também sabe consertar coisas. Um dia nossa geladeira parou e ela mesma a abriu, mexeu nos fios e fez funcionar de novo. Eu perguntei como ela sabia e ela disse: quando é para cuidar de você, filha, eu aprendo qualquer coisa. As palavras caíram como flechas no coração de Eduardo. Ele lembrava de sua própria infância em bairros nobres de Boa Viagem, cercado de empregados, sem nunca ter sentido falta de nada. Percebeu o quanto estava distante daquela realidade tão dura, mas também tão cheia de amor. Ele arriscou outra pergunta, agora num tom mais pessoal. E o que faz sua mãe sorrir de verdade? Ana ficou pensativa, os pezinhos balançando na cadeira. Depois respondeu com a pureza que só uma criança tem. Quando eu desenho corações para ela e quando a gente come picolé de graviola na pracinha da encruzilhada. Aí ela esquece um pouquinho do cansaço e ri de verdade. Eduardo sentiu o peito apertar. Era um homem acostumado a reuniões, números e metas,
mas nunca ninguém tinha falado com ele de forma tão simples e verdadeira. Ele fechou a pasta devagar, respirou fundo e disse quase num sussurro: "Sabe, Ana, acho que a sua mãe não é apenas alguém que merece esse trabalho. Acho que ela é exatamente o tipo de pessoa que qualquer empresa precisa." Os olhos da menina se iluminaram. Ela sorriu largo, como quem já acreditava nisso desde o início. E naquele instante, Eduardo percebeu que estava diante não apenas de uma candidata, mas de uma história capaz de transformar tudo ao seu redor. Eduardo fechou a pasta azul e ficou em silêncio por alguns segundos. Para quem o conhecia, aquele silêncio era raro. Normalmente ele era direto, frio, decidido, mas agora, diante da pequena Ana, parecia estar repensando cada detalhe da própria vida. "Você sabe, Ana", começou ele com a voz mais calma do que nunca. "Eu costumo receber currículos de pessoas com diplomas enormes. Gente que estudou fora do Brasil, que fala 3, 4 línguas. Mas sabe o que acontece? Muitas vezes essas pessoas não têm a coragem da sua mãe." A menina inclinou a cabeça, curiosa, mas sem interromper. "Sua mãe tem algo que nenhum diploma pode dar. Ela tem força, resiliência e amor. E isso é o que mais falta no mundo dos negócios." As palavras ecoaram na sala envidraçada enquanto o movimento do Recife antigo seguia lá fora. Barcos navegavam pelo rio Capibaribe, turistas passavam pelas pontes históricas, mas ali dentro o tempo parecia ter parado. Eduardo se levantou, caminhou até a janela e olhou para a cidade. Era como se estivesse vendo o Recife com novos olhos. Sempre enxergar apenas os prédios espelhados, as cifras, os contratos milionários, mas agora, pela primeira vez, pensava na vida real das pessoas que acordavam cedo, pegavam ônibus lotados, enfrentavam sol e chuva só para dar de comer aos filhos. Ele se virou novamente para Ana. "Me diga uma coisa, sua mãe estaria disposta a vir até aqui quando melhorar da saúde?" Os olhinhos da menina se iluminaram. "Claro que sim, ela nunca desistiria." Eduardo sorriu de leve. Aquele sorriso surpreendeu até a secretária, que entrou discretamente para avisar sobre outro compromisso. Ele levantou a mão e disse apenas: "Cancele. Nada é mais importante do que isso agora." A funcionária saiu, intrigada. Eduardo voltou-se para Ana, abaixou-se até ficar na altura dela e falou com seriedade: "Você foi muito corajosa hoje. Sabe que mudou o rumo da nossa manhã. Mamãe sempre diz que eu sou corajosa." "E ela tem razão", respondeu ele, tocado. "Agora eu quero conhecer a sua mãe. Diga a ela que quando melhorar, terá uma entrevista especial comigo." Ana assentiu com força, como se tivesse acabado de vencer a maior batalha. Sua vida. Enquanto a menina deixava a sala acompanhada da secretária, Eduardo permaneceu parado, olhando para a pasta sobre a mesa. Não era só um currículo, era a história de alguém que tinha enfrentado o impossível e, de repente, ele percebeu. Talvez aquela história também fosse a chance dele mudar. 2 dias depois, Clara já se sentia mais forte, ainda um pouco abatida pela febre recente, mas determinada. Quando recebeu a ligação da secretária da empresa Moura e Filhos, quase não acreditou. "Senhora Clara, o senhor Eduardo gostaria de recebê-la pessoalmente para uma entrevista." O coração dela disparou. A primeira reação foi de culpa. Minha filha esteve aí, não foi? Eu peço desculpas, ela é só uma criança. Não devia ter incomodado." Do outro lado da linha, a secretária sorriu. "Não se preocupe. Acredite, sua filha nos encantou. Agora queremos conhecer você." Naquela manhã, Clara vestiu sua melhor roupa. Uma blusa branca simples, uma saia azul já gasta pelo tempo e o sapato preto que guardava para ocasiões especiais. Prendeu os cabelos loiros num coque improvisado, respirou fundo e saiu de casa com Ana ao lado. Pegaram um ônibus lotado na Avenida Norte, atravessaram a ponte Duarte Coelho e logo estavam diante do prédio espelhado no Recife antigo. Clara entrou insegura,
mas foi recebida com um sorriso caloroso pela mesma recepcionista que vira Ana 2 dias antes. "Bem-vinda, Dona Clara. Estávamos esperando a senhora?" Aquelas palavras foram como um abraço. Ao entrar na sala de reuniões, Clara encontrou Eduardo à espera. O homem, que tinha fama de frio e distante, levantou-se imediatamente, estendeu a mão e disse: "Dona Clara, não precisa se desculpar por nada. Na verdade, devo agradecê-la. Sua filha me mostrou algo que há muito eu não via. Verdade." Clara corou, sem saber o que responder. Sentou-se diante dele e, por alguns segundos, o silêncio foi pesado. Então, Eduardo abriu a pasta azul. Li seu currículo com atenção. Sei que não teve oportunidades fáceis, mas também sei que coragem e dedicação não se aprendem em universidades. A senhora tem isso de sobra. As mãos de Clara tremiam sobre o colo. Ela engoliu seco e respondeu: "Eu não tenho diploma, senhor. Só tenho vontade de aprender e de trabalhar." Eduardo sorriu de leve. "Isso já é mais do que muitos que se dizem preparados. Quero ver como a senhora se sai aqui. Não como teste, mas como chance real." Clara sentiu os olhos marejarem. A oportunidade que parecia impossível agora estava diante dela. Ana, sentada no canto da sala, sorria com orgulho, como se soubesse que a mãe estava finalmente sendo reconhecida. Naquele instante, a vida de Clara começava a virar, e ela sentia que, depois de tantos nãos, finalmente estava diante de um sim que poderia mudar tudo. Clara começou sua nova jornada na Moura e Filhos já na semana seguinte. No primeiro dia, entrou no prédio de vidro no Recife Antigo com o coração acelerado, achando que não estaria à altura daquele ambiente elegante. Mas bastaram algumas horas para provar a si mesma que pertenciam àquele lugar. Fui designada como assistente de projetos. O trabalho exigia organização, dedicação e muita atenção. Coisas que Clara já tinha aprendido na vida equilibrando 3 empregos ao mesmo tempo para sustentar Ana. Logo se destacou. Em pouco tempo, os colegas perceberam que ela não tinha medo de aprender, que corrigia os erros sem desculpas e que tratava todos com o mesmo respeito, do estagiário ao diretor. Eduardo observava de longe. O homem rígido, acostumado a ver pessoas apenas como números e metas, começou a enxergar algo diferente em Clara. Via nela a coragem de quem já tinha enfrentado o impossível. Via em Ana a alegria inocente que iluminava os corredores toda sexta-feira quando aparecia com sua mochila cor-de-rosa e um desenho novo para mostrar. Com o tempo, Clara deixou de ser apenas uma funcionária promissora. Tornou-se um exemplo dentro da empresa. Sua história inspirava os outros. A mulher que nunca desistiu, mesmo quando a vida parecia fechada em portas, e foi impossível para Eduardo não se aproximar mais. A cada conversa, descobri em Clara uma força que contrastava com a fragilidade que ela mesma acreditava ter. Descobria também que, ao lado de Ana, havia uma alegria que ele há muito não sentia. Meses depois, numa confraternização no terraço da empresa, diante da vista iluminada do rio Capibaribe, Eduardo ergueu a taça e, com um sorriso sincero, disse: "Esta empresa sempre buscou resultados, mas hoje aprendi que resultados não são nada sem propósito. Obrigado, Clara, por me lembrar disso. Obrigado, Ana, por me mostrar coragem." Todos aplaudiram. Clara, emocionada, segurou a mão da filha, que olhou para Eduardo e disse com a inocência de sempre: "Agora a mamãe pode comprar picolé todo domingo no Parque da Jaqueira." As risadas encheram o ar, mas Eduardo sentiu o coração se abrir de um jeito que nunca imaginou. Naquele instante, entendeu que não tinha apenas contratado uma funcionária. Tinha encontrado uma nova razão para acreditar em algo maior do que negócios. E juntos, Clara, Ana e Eduardo construíram não apenas uma nova história de trabalho e sucesso, mas de esperança, amor e família.